Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Amém? Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, da sua casa, do seu trabalho. Que a unção do Espírito do Senhor possa estar presente na sua vida. Que a paz esteja no seu coração. Amém? Nós vamos meditar a palavra do Senhor, palavra de Deus em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Amém? Vamos ler. Capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, onde fala que Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Amém? Vamos lá. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram tomadas, levadas cativas, Ainoã, a Jezerita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos
2 cachos de passas e comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? E respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, quando a palavra do Senhor disse que o rei Davi, como é conhecido, o grande rei Davi, o grande servo do Senhor, mas se fala muito sobre o rei Davi. Mas quando se fala do rei Davi, é a partir do momento que ele assumiu o trono, a partir do momento que ele colocou sobre a sua cabeça uma coroa de rei, quando foi ungido e consagrado, e foi aceito pelo povo para ser o rei. Mas o que nós temos que entender é que a palavra do Senhor diz que quando o profeta Samuel colocou o óleo, o azeite sobre a cabeça de Davi, a palavra do Senhor disse que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, o Espírito do Senhor o ungiu, e a partir do momento que nós vemos que depois desta unção, aquele Davi passou a ser uma pessoa muito mais ousada do que ele era antigamente, e nós começamos a ver um ministério que se levanta na vida de Davi, baseado nesta unção que ele recebeu, nesta promessa que ele recebeu, porque o Senhor o escolhera para ser o rei de Israel. E muitas vezes nós não entendemos, porque quando fala assim, olha, você foi consagrado, você vai ser ungido agora para ser o novo rei de Israel, e às vezes a pessoa já fala assim, então, eu acho que amanhã eu vou sentar num trono, eu vou dormir na minha cama e vou acordar num palácio, porque amanhã eu serei o rei, porque agora eu já recebi a unção, eu fui escolhido por Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas aí começa uma trajetória na vida de Davi, que aquela unção custou a ele perseguições, um drama se desenrolar na vida dele, que Davi começa a receber uma perseguição terrível, e nessa sua perseguição, ele torna-se um fugitivo,
Mas, por todo lugar que ele passa, por onde ele vai, ele não só tem a proteção de Deus, porque ele tem a unção de Deus, ele é escolhido de Deus, e ele recebe então uma promessa de Deus, mas ele passa a viver baseado naquela promessa. Baseado naquela promessa, por quê? Porque quando um inimigo o cerca, muitas pessoas falam assim: agora é o meu fim, agora eu vou morrer. Davi não era assim. Por quê? Porque o óleo foi colocado sobre a minha cabeça, a unção está sobre mim, e o Senhor me escolheu para ser o rei de Israel. E eu não sou o rei de Israel, mas eu serei o rei de Israel. E se o Senhor quer que eu seja o Deus de Israel, eu não posso morrer agora, por um soldado ou por uma espada. Pode se levantar um exército contra mim, mas o Senhor me guardará, o Senhor me livrará, o Senhor me protegerá. Por quê? Porque Ele tem promessa na minha vida, Ele me escolheu. Porque Ele me escolheu. Assim era a certeza, a fé que estava também na vida e no coração de Abraão. Quando o Senhor disse a Abraão: você me ama? Então pega o seu filho e sobe o monte Moriá e oferece ele no altar como sacrifício. E ele não questionou com Deus, ele aceitou logo obedecer ao Senhor. Por quê? Porque sabia ele que havia uma promessa de Deus sobre aquele menino. Talvez se fosse sobre um outro filho, ele ia dizer: acho que não. Mas aquele menino tinha promessa, porque o Senhor disse: da semente de Isaac, eu farei uma grande nação. Então, se existe uma promessa na vida dele, eu não sei se ele pode morrer, mas ainda que ele morra, o Senhor o trará de volta para cumprir a sua promessa, porque a palavra de Deus não pode voltar para trás, não pode cair por terra. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para trás vazia. Então, quando nós temos uma promessa, quando sobre nós repousa a promessa da graça de Deus, então nós passamos a viver não por aquilo que nós estamos vendo, ou aquilo que está acontecendo, ou aquilo que está na nossa volta. Quando tudo não está a favor, quando tudo está parecendo que está contrário, basta você confiar naquilo que o Senhor prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Se o Senhor disse: não temas porque eu sou contigo, então não tenha medo. Por quê? Porque Ele é contigo, e Ele vai te livrar, e Ele vai te abençoar. Não importa. Ah, mas será que quem tem promessa não pode sofrer? Quem tem promessa não pode ser perseguido? Quem tem promessa não pode ficar doente? Quem tem promessa... Aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor, ela não pode falhar, não pode fracassar. Ela não passa sem que seja cumprida a palavra que o Senhor prometeu. Então muitas foram as aflições que Davi passou, mas quando ele passa por qualquer tipo de aflição, logo lhe vem à sua mente o quê? Um reanimar em Deus. E houve uma ocasião que ele estava sozinho, solitário, e ele decidiu então entrar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E quando aqueles homens viram que ele ia entrar naquela caverna, 400 homens procuraram e disseram assim: você vai entrar nessa caverna? Permita-nos que entremos com você. Por quê? Porque nós somos homens, nós falhamos, fracassamos, falimos, estamos quebrados, estamos envergonhados, humilhados, desprezados. Para nós a vida já acabou mesmo, não temos para onde ir, mas nós queremos te acompanhar, nós queremos te seguir. Sabe por quê? Porque nós queremos que você se torne o nosso líder. E diz a palavra que quando aqueles homens saem da caverna de Adulão, quando aqueles homens saem dali, sabe o que acontece? Eles saem 400 homens valentes, que desafiam qualquer exército, homens que não temem, homens que estão revestidos não somente de coragem, de força, mas principalmente da unção do Espírito de Deus. Então 400 homens valentes,
mas agora aqui já não são mais 400, já aumentou mais 200, e agora o número é de 600. O número são de 600. E Davi, quando sai com o seu pequeno exército mais grande diante do Senhor, por quê? Porque era um pequeno exército, apenas de 600 homens, mas que enfrentavam exércitos numerosos e venciam-os. Por quê? Porque o Senhor estava na vida dele. E qualquer pessoa, ou qualquer rei, ou qualquer exército que se levantasse para confrontar com esse pequeno exército de Davi, perdia, fracassava. Por quê? Porque havia uma promessa na vida de Davi. E o que animava Davi era a unção. O que animava a vida de Davi era a unção que estava sobre ele. E eu quero dizer, hoje, nós estamos com um propósito esse mês de setembro. A unção faz toda a diferença. A unção faz a diferença. Como igreja, nós podemos dizer que nós estamos debaixo da unção. E alguém diz, mas que unção é essa? É a unção do Espírito Santo. Porque ele prometeu, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre os meus filhos, as minhas filhas, sobre os meus servos e sobre as minhas servas. E quando nós estamos debaixo desta unção, quando nós estamos debaixo deste mover do Espírito Santo de Deus, estamos debaixo deste mover chamado mover apostólico. Sabe o que significa isso? A palavra apostólico significa enviado. E o Senhor Jesus, quando enviou a sua igreja, os seus discípulos, ele disse assim: assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. Mas quando ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, ele está dizendo, agora você também vai. Por quê? Porque o Espírito Santo também virá sobre vós. Então nós estamos debaixo desta unção, nós estamos debaixo desse mover, nós estamos debaixo dessa glória. Por isso que a palavra do Senhor diz, vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque existe sobre nós uma promessa. E que promessa é essa? A promessa de ser derramado o Espírito do Senhor sobre toda a carne. E o Senhor fez uma promessa: eu mesmo edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno, ou seja, nem todo o inferno agrupado junto poderá contra a minha igreja. Por quê? Porque ela é ungida, porque a unção do Espírito Santo, quando Jesus disse, o Espírito virá sobre vós, o mundo não o verá, e o mundo não o receberá, mas vós recebereis e vós tê-lo-eis. Por quê? Porque ele virá para vós, é para a igreja, é para o povo que recebeu o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, para todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, quando nós podemos sair nesta unção, nesta autoridade, nós saímos confiantes em quê? Na promessa, na unção. Eu te dou poder para pisar em escorpiões, em serpentes e em toda a força do mal, e nenhum dano lhe fará. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Este poder, esta autoridade, esta unção está sobre a igreja. Portanto, aconteça o que acontecer, somente uma coisa deve trazer a nossa mente, apenas uma coisa pode nos renovar, nos restaurar, nos reanimar. Nós nos animamos no Senhor, por quê? Porque a promessa dele está sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, sobre o seu povo. E quando aqueles homens chegam de uma conquista, de uma vitória, aquele povo vem confiante. Olha, eu estou tão feliz por pertencer ao pequeno exército de Davi. Eu estou tão feliz, por quê? Porque o Senhor está conosco. Eu estou tão feliz porque nós temos grandes batalhas, grandes conquistas. E outro, eu tenho esperança, porque Ele é a lâmpada de Israel que não pode se apagar. E nós fazemos parte do seu exército. E um dia Ele será o rei de Israel e nós seremos parte do seu exército.
há uma esperança, há uma alegria no coração daqueles homens, mas quando eles retornam para a sua casa, retornam para a sua cidade, eles têm uma grande decepção. E a decepção que eles têm é porque a cidade foi atacada, a cidade foi queimada, a cidade foi saqueada, as mulheres, as crianças foram levadas como escravas, para serem vendidas como escravas. Tudo que eles tinham foi levado e foi saqueado. E a Bíblia diz que aqueles homens choraram até não terem mais forças para chorar. Aqueles homens choraram até desfalecer as suas forças e aqueles homens caírem no chão. Por quê? Porque esses homens, embora eles tiveram experiências fantásticas com Davi, mas eles não conheciam o Deus de Davi. Por isso veio sobre eles essa grande decepção. Imagine você agora, Davi ter um pequeno exército de 600 homens, mas homens que estão caídos, prostrados, chorando, pranteando a nossa dor, o nosso fracasso, a nossa derrota. Sabe o que veio na mente daqueles homens? Voltamos à nossa origem. O que nós éramos antes de conhecer Davi? Nós éramos falidos, quebrados, derrotados, envergonhados, endividados. E o que nós voltamos a ser? Aquilo que nós éramos. Então, quando a pessoa não tem a unção e não tem a promessa, eles voltaram a sentir o seu fracasso, voltaram a sentir o medo, voltaram a sentir a derrota, voltaram a sentir aquele sentimento de serem derrotados, fracassados, humilhados, desprezados, rejeitados. O que nós somos? Nada. Mas a palavra do Senhor diz que naquele instante, diz aqui a palavra, eu gosto desse versículo, que diz assim, o versículo número 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi reanimou no Senhor, seu Deus. Veja Davi teve as mulheres que foram levadas, filhos que foram levados. Davi teve a sua cidade que foi o quê? Queimada. Davi teve o seu exército, ele olhava o exército não somente fracassado, caído e derrotado, mas ele ainda via um exército que estava revoltado contra ele, uma rebelião. Por quê? Porque agora as forças que os soldados tinham é para encher as mãos de pedra e se dirigirem a Davi. Davi se viu cercado por homens que estavam revoltados e com as mãos cheias de pedra para apedrejá-lo, dizendo: Davi, o responsável disso, sabe quem é? Você. Sabe por que nós estamos assim? Por sua causa. Aqueles homens que foram livres por Davi, aqueles homens que foram alcançados por Davi, aqueles homens que foram fortalecidos por Davi, aqueles homens que receberam ânimo, coragem de Davi, agora esses homens estavam revoltados contra Davi. E o que acontece? Davi poderia o quê? Reclamar? Poderia murmurar? Uma boa oportunidade para Davi cobrar de Deus, falar: Senhor, o Senhor não me colocou um óleo na minha cabeça e disse que eu ia ser rei? Agora eu vou terminar desse jeito? Agora eu vou ser apedrejado pelo próprio exército meu? Ele poderia questionar isso com Deus. Ele poderia colocar isso diante de Deus e reclamar.
Mas foi isso, para isso que o Senhor me chamou, para isso que o Senhor me escolheu. O Senhor disse que eu sou um homem segundo o seu coração, e agora eu tenho que passar por isso. Mas não foi isso que Davi fez. A palavra de Deus fala assim, que primeiramente, diz aqui, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Agora, responde-me uma pergunta. Reanimou em quê? Será que ele ia olhar aquela cidade queimada? A cidade fumaceando e cheirando queimado e saindo fumaça? Casas queimadas, muros queimados, derrubados, portões queimados, ovelhas roubadas, gados roubados, famílias todas levadas embora, cativeiras, em cativo. O que ele tinha para reanimar? O que daria ânimo a um coração desse? Eu vou animar de ver o quê? A destruição? Eu vou animar de ver o quê? Que eu fui roubado? Eu vou animar de ver o quê? Que levaram a minha família? Eu vou animar de ver que o meu próprio exército agora está derrotado? Eu vou animar em ver que o meu próprio exército se revoltou contra mim e agora querem me apedrejar? Que motivos teria eu para reanimar? Mas a palavra do Senhor diz, ele se reanimou no Senhor. Ele se reanimou no Senhor, sabe por quê, irmãos? Davi, ele tinha uma condição de olhar para o Senhor. Porque quando a gente começa a olhar para as coisas que estão à nossa volta, se você começar a olhar para as suas condições, sabe o que você vai fazer? Você vai reclamar, você vai murmurar, você vai viver uma vida, eu sou um fracassado, eu sou um perdedor, eu sou um derrotado. Por quê? Porque você está vendo o que está na sua volta. E aquilo que está à sua volta, o que pode te reanimar? Aí eu estou desanimado. Agora eu estou mais desanimado ainda. Por quê? Porque a coisa ficou pior do que estava. A coisa ficou mais difícil do que estava. E Davi fez o quê? Ele não olhou para as coisas que estavam à sua volta. Porque Davi não era um homem, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque o seu coração estava voltado para Deus. No coração de Davi reinava, sabe o quê? Louvor e adoração a Deus. Você sabe o que é louvor e adoração? Exaltação, agradecimento. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Davi não era um homem que, para ele, as coisas materiais, as coisas que estavam à volta, não tinha valor. Sabe o que tinha valor para Davi? Sabe o que tinha valor? As coisas que eram prioridades na vida de Davi, era a vida, era a saúde, era a amizade, era o relacionamento. Porque um dia, sabe o que aconteceu? Vou contar uma história aqui, você vai entender. Um dia Davi disse assim, olha, sabe aquela fonte que tem uma água tão gostosa? Um dia eu desejo voltar naquela fonte lá e beber água. Hoje nem pensar, sabe por quê? Porque o nosso inimigo está acampado bem onde está a fonte. Mas um dia nós vamos vencer os nossos inimigos e eu vou beber água daquela fonte. Aí os amigos dele ouviram isso e disseram assim, vamos fazer uma surpresa para Davi? Vamos fazer uma surpresa para ele? Vamos lá onde está essa fonte. Embora o inimigo esteja acampado lá, nós vamos atravessar, nós vamos entrar, nós vamos descer, nós vamos pegar a água da fonte, nós vamos chegar aqui e nós vamos trazer para o Davi e falar assim, Davi, aqui está a sua vontade, você tem vontade de beber essa água? Nós trouxemos a água para você. E os homens foram lá, arriscaram a sua vida por Davi, foram lá, desceram, pegaram a água e trouxeram para Davi. E quando eles chegaram, trouxeram, falou, Davi, nós trouxemos a água para você, fizemos uma surpresa para você. Você sabe o que Davi fez com aquela água?
Alguém pode falar, ele bebeu. Não. Quando Davi pegou aquela água, ele olhou para a cara daqueles rapazes, e ele pegou a água, e despejou a água no chão, e a terra bebeu aquela água. Ele disse, olha, eu gosto muito dessa água, mas eu não vou beber ela. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela podia ter custado a vida de vocês. Eu gosto dessa água, essa água é boa, ela é prazerosa, mas não tem maior prazer do que a vida de vocês. O amor que eu tenho por vocês é maior do que essa água, eu não vou bebê-la. Sabe por quê? Vocês fizeram isso por mim, agora eu vou derramar ela na terra por vocês, para mostrar para vocês que vocês são mais importantes para mim do que esta água. Um dia nós vamos vencer o nosso inimigo, e nós vamos descer nessa fonte, e nós vamos beber essa água, mas nós vamos beber junto, eu e vocês lá na fonte, porque vencemos e derrotamos os nossos inimigos. Para mim, a vida de vocês vale mais do que qualquer outra coisa. Davi sabia valorizar pessoas, vidas. Uma vida para Davi valia muito. Pessoas valiam muito, e quando Davi chega ali, ele vê vidas que foram levadas, crianças que foram levadas, lares que foram levados, e ele olha para aqueles homens, ele poderia sentir ódio daqueles homens, fala, eu dei tanta coisa para vocês, vocês não eram ninguém, e eu fiz vocês voltar a ser gente, para vocês me tratar assim, querer me apedrejar. Mas Davi não agiu dessa forma, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o amor que estava no coração de Davi era maior do que o ódio. Davi não poderia odiar aquelas pessoas, porque ele entendeu a situação. Eu não vou julgar esses homens, porque eu sei o quanto eles estão abalados. Eu não vou me levantar contra eles, porque eu sei o quanto eles estão desesperados. Isso é o desespero deles. E eu, como líder deles, eu tenho que fazer algo para ajudá-los. Eu, como líder deles, eu tenho que levantá-los novamente. Eu, como líder deles, eu tenho que recuperar aquilo que eles perderam. Eu, como líder deles, eu tenho que devolver a eles tudo aquilo que foi levado deles. Esse é o verdadeiro líder. Esse, porque Davi foi considerado o maior líder de todos os exércitos. Por quê? Porque era aquele líder que fala, eu vou com você na guerra. Se você vai arriscar a sua vida, eu arrisco a minha junto. Se você vai entrar no campo de batalha, eu entro junto. Porque se você tiver que morrer, eu morro junto. Ou luto junto, nós vamos vencer junto isso. E Davi ali então, ele reanima no Senhor. Primeiro, animar-se não depende de ninguém. Porque tem gente que depende. O marido, eu só vou animar quando a minha esposa se animar. A mãe, eu só vou animar quando os meus filhos se animarem. A esposa, eu só vou animar quando o meu marido se animar. Mas aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, renovarão as suas forças e voarão com asas como águias. Os que esperam no Senhor não precisa de A, nem de B, nem de C, mas o compromisso dele é com Deus, a aliança dele é com Deus, o chamado dele é de Deus. Eu tenho unção na minha cabeça, e quem colocou essa unção não foi homem, mas quem colocou foi o próprio Deus. Porque muitos dos meus irmãos passaram diante do chifre da unção, que tinha um azeite da unção, mas todos eles foram rejeitados para o Senhor. Deveria ser o primogênito, mas não foi aceito. O segundo não foi aceito, o terceiro não foi aceito, e eu fui o último, e o Senhor me aceitou. Por quê? Porque Deus não tem dificuldade nenhuma em aceitar aquele que é o último, desde que o coração dele seja voltado para Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Desde que aquele que está em último chegue com um coração quebrantado diante do Senhor, o Senhor o ama, o Senhor o recebe, o Senhor o aceita, e Ele coloca a unção e a promessa sobre a sua vida. Aconteceu isso na vida de Davi. Eu não sou melhor, mas Deus me escolheu. E quando ele chega ali, olha, ele se reanima no Senhor. Eu tenho todas as razões para desanimar, mas no Senhor eu me reanimo. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote,
filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar foi e trouxe aquela estola. A estola é uma peça que se coloca sobre os ombros. É aquela que se invoca ao Senhor, dizendo assim: agora, Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem, humanamente falando, não tem saída, quando você vê que as coisas não estão mais em seu favor, e quando você vê que as coisas perderam o seu controle, nós devemos lembrar que ainda existe uma estola sacerdotal, ou seja, existe alguma coisa que nos leva para a presença do Senhor e Ele nos responde. Essa estola sacerdotal para nós hoje é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque aquela estola colocava o homem diante do Senhor e Deus respondia ao homem. E hoje Jesus é aquele que nos coloca face a face com Deus, porque Ele disse: em meu nome vocês pedirão e o meu Pai responderá e te dará. Hoje nós temos na nossa estola, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós tivermos qualquer necessidade, quando você tiver qualquer necessidade, dificuldade, você chega diante do Senhor e clama em nome do Senhor Jesus, e com certeza o Senhor te dará a resposta. Muitas vezes, sabe o que acontece com nós? Nós temos uma grande dificuldade na nossa vida. O mundo tem vários refrões aí, vários provérbios populares aí. Chorar, leite derramado, morte da bezerra, São essas coisas, significa que já aconteceu, já foi. Agora só cabe o quê? Chorar. O que cabiam a esses homens? Chorar até perder as forças, até se desfalecer. Por quê? Eu estou chorando. Chorando o quê? Estou chorando pela tragédia, estou chorando pela dor, estou chorando pelo sofrimento. E o que você tem para fazer? Eu? Nada, não tenho força mais. O pouco de força que me resta é para pegar a pedra e apedrejar Davi. Alguém tem que pagar por isso. E Davi vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar isso. E quem vai pagar o preço é Davi. Eu quero dizer uma coisa, já estamos caminhando para o término, e eu quero que você abra o seu coração e receba isso na sua vida. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: primeiro, Senhor, perseguirei eu o bando? Davi poderia, por um impulso, dizer assim: olha, pessoal, pega os seus cavalos e me segue. E alguém ia falar assim: você vai seguir para onde? Para o norte ou para o sul? Que lado que nós vamos? Para que lado os inimigos foram? E Davi ia falar assim: não tenho a menor ideia. Então como nós vamos perseguir aquele que nós nem sabemos para onde ele foi? Como que você vai atrás de buscar alguma coisa que foi levado, se você não sabe nem que lado foi levado? Perseguirei eu esse bando? Então nós vemos algumas qualidades em Davi, que nós precisamos adotar essas qualidades. Perseguirei, Senhor, eu este bando? E o Senhor disse, sim, porque se o Senhor dissesse não, tenha certeza que ele não iria. Mas o Senhor disse, sim, alcançá-lo-ei, Senhor. E ele disse, sim. E o Senhor responde, e ele disse, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quando o Senhor fala isso, e quando aqueles homens que estão com Davi ouvem a voz de Deus, a palavra do Senhor falando aquilo, o Senhor disse, você deve persegui-lo, você vai alcançá-lo e você vai livrar a todos.
A Bíblia mostra que imediatamente aqueles 600 homens renovaram as suas forças. Já havia um exército novamente montado, preparado para partir para a guerra. Note bem, que ao mesmo tempo que você tem um exército fracassado, sem força, sem ânimo, sem coragem, revoltado, com as mãos cheias de pedras, de repente, só uma coisa poderia mudar a opinião daqueles homens. Não era a palavra de Davi, porque eles estavam revoltados com Davi, queriam matar Davi. Mas quando eles ouviram a voz de Deus e a palavra do Senhor, a palavra de Deus, irmãos, aqueles homens sabiam que quando Deus de Moisés fala, Ele cumpre. A palavra de Deus, quando é falada e sai da boca de Deus, ela não volta para trás vazia. Se o Senhor falou, Ele cumprirá. Se o Senhor disse que nós vamos alcançá-lo, então nós alcançaremos. Se o Senhor disser que nós venceremos, então nós venceremos. Se o Senhor disser que tudo libertaremos, então tudo nós libertaremos. Imediatamente, os 600 recobraram as suas forças e estavam um exército pronto para um ataque. Só que tem um porém. Eles caminharam até o ribeiro. Aqui diz assim, que eles caminharam até o ribeiro, e quando eles chegaram até o ribeiro, 200 não tinha mais condição de prosseguir. Por quê? Porque aqueles homens se cansaram, aqueles homens estavam exaustos, aqueles homens não tinham força para continuar, embora tivessem ânimo para continuar, mas não tinham forças. Às vezes você pode ter ânimo, mas não tem forças. E agora nós vemos a coisa mais fascinante na vida de Davi, porque ele disse assim: se esses 200 não têm força, então que me sigam os 400. Ele poderia desanimar e dizer assim, mas agora 200, você sabe o que significa 200? Num grupo de 600 significa 1/3. 1/3 do nosso 1/3 do nosso exército nos deixou. 1/3 do nosso exército nos deixou. Não vai poder seguir. Mas Davi disse assim: mesmo que uma parte do grupo não possa ir, o Senhor nos garantiu que Ele irá conosco. E quando Deus está na vida de uma pessoa, se Ele não vence com 600, Ele vence com 400. E se 400 não aguentasse, Davi seguiria com os 200, ou com 100, ou com 50, ou seja lá com quantos fossem. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele mesmo dizia: tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E agora? Agora, nós vamos vencê-lo. Mas aonde nós iremos? Irmãos, escute esse desfecho agora. E preste atenção no que eu vou dizer. Aqueles homens estão com uma missão. Eles têm uma coisa importante para eles fazerem, que é alcançar o seu inimigo, lutar com o inimigo e livrar suas famílias e os seus pertences. Mas na sua trajetória, na sua ida, Davi encontra um egípcio caído, desfalecido. O homem estava caído, ferido, desmaiado. E sabe o que Davi fez? Parou. Davi parou,
desceu do seu cavalo e viu que aquele homem estava desmaiado. Ele disse assim: deem água para esse homem, dê comida para ele, coloca pão, dê água, aquilo que nós temos, vamos alimentar este homem. Mas Davi, não é melhor a gente ir não? Vamos perder tempo? Quanto mais tempo a gente perde, mais longe o inimigo avança. Eu acabei de falar, sabe o que para Davi tinha valor? Sabe o que tinha valor para Davi? A vida. Davi disse: eu não vou levar vantagem deixando uma vida se perdendo aqui, porque para mim uma vida vale muito. E não importa, ele não é um judeu, ele não é de uma das tribos de Israel, mas ele é um egípcio, mas ele é um ser humano, é uma vida que está aqui. E por uma vida eu paro uma guerra, por uma vida eu paro uma perseguição. Dê comida para esse homem, dê água para esse homem, vamos recobrar o ânimo dele. E quando aquele homem volta, Davi pergunta para ele: quem é você? E ele disse: faço parte de um exército, eu me feri, e o capitão do meu exército me abandonou para que eu morresse, porque a minha vida não valia nada para ele. Mas eu vejo que para você a minha vida vale muito. Nós viemos de algumas guerras, de algumas pelejas. Nós atacamos várias cidades, e a última que nós atacamos foi a cidade de Ziklag, que era a cidade de Davi. E nós roubamos tudo que eles tinham, queimamos a cidade, roubamos tudo, roubamos as mulheres, as crianças e tudo. E Davi disse: você sabe de quem é essa cidade? É minha. Sabe o que vocês roubaram? Sou eu, Davi. Ah, então o senhor vai me matar? Ele falou: eu não. Você seria capaz de me levar até o seu exército? Aí eu sei aonde que eles foram, eu sei aonde que eles acampam, eu sei para onde estão indo. Mas o senhor promete que não me entrega na mão dele? Não. O senhor não vai me matar? Também não. Se você quiser, você pode até se juntar ao meu exército. Então, aquele homem levou eles até o acampamento dos amalequitas. E quando Davi chega lá, eles estão dando uma festa. Eles estão comendo e bebendo dos despojos, inclusive do que eles roubaram de Davi. Nós estamos festejando o nosso assalto, o roubo. E a palavra do Senhor fala assim: e Davi com aqueles 400 homens lutaram desde o crepúsculo até o dia seguinte à tarde. E eles foram lutando, e eles derrotaram o exército inteiro, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. E eles então recuperaram tudo que eles tinham e trouxeram tudo de volta. E a coisa mais interessante, que para Davi, eu acabo de dizer para você, quero encerrar com isso, que para Davi, nada é mais importante do que o ser humano. Quando eles retornam, e eles chegam até aqueles 200 que ficaram para trás, aqueles 400 que foram, que lutaram, que venceram o exército, carregaram todos os despojos, trouxeram de volta, aqueles 400 se rebeliaram contra os 200, e disseram assim: Davi, nós vamos dar, sabe para quê? Para esses 200 que ficaram aqui? Nós vamos devolver as mulheres e os filhos deles, somente, e nós não vamos dar mais nada para eles, nem aquilo que era deles, e o inimigo roubou, vai ficar para nós não vamos devolver a parte deles. E Davi falou assim: vocês estão enganados. Por quê?
Porque tudo o que nós temos, nós vamos dividir em partes iguais. Vocês foram na peleja, vocês foram na batalha, vocês lutaram, vocês venceram o inimigo, vocês recuperaram os despojos, eles ficaram aqui. Mas as nossas bagagens ficaram com eles, eles guardaram as nossas bagagens. E eles ficaram aqui nos esperando. Sabe por que eles não foram? Porque eles estavam exaustos, estavam cansados. Davi disse: eu conheço o limite de cada um deles. E eles não foram, não é porque não quiseram, não foi porque se acovardaram, mas porque eles não tinham mais condição de ir. Eles não foram porque não puderam, mas serão merecedores de receber partes iguais como todos nós. E diz a palavra que a partir daquele dia, em toda Israel, isso tornou-se lei. Respeitar as pessoas, as suas limitações, e mesmo que eles não possam ir às lutas, às pelejas e às batalhas, eles terão também as suas partes. Por quê? Porque a atitude de Davi se tornou uma grande lei em Israel. E eu quero encerrar com isso. Eu não sei que situação que você se encontra. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que vai mudar na sua vida. Mas eu quero que, nesse instante, você possa, não importa aquilo que está à sua volta, aquilo que está acontecendo, mas a ordem é que você possa se reanimar no Senhor. Que você possa se reanimar na palavra de Deus e saber que aquele que prometeu que estaria contigo, Ele não vai te abandonar. O Senhor derramou o Espírito Santo dele sobre a sua vida, e Ele não vai desistir de te acompanhar, de te dar vitória, porque aquele que começou uma grande obra é poderoso para terminar aquilo que foi iniciado. Vamos colocar de pé. Nós vamos clamar ao Senhor agora. E eu creio, e quero que você creia também. Não importa o que o inimigo levou. Não importa se o inimigo levou o teu filho nas drogas. Não importa se o inimigo arrastou o seu marido para o alcoolismo. Não importa se o inimigo arrastou você para um leito de enfermidade. Levou a sua saúde, levou o seu dinheiro, levou os seus bens. Mas você deve, como Davi, se reanimar no Senhor. Você deve buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor está comigo. O Senhor vai lutar comigo. O Senhor me dará conquistas, pelejas, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso. Então levante-se no nome do Senhor Jesus, porque todas as suas pelejas serão vencidas, todas as suas batalhas serão conquistadas, porque o Senhor vai contigo. E não importa se você vai ter que enfrentar um exército tão numeroso, porque Davi tinha 400 homens apenas, mas não importava o tamanho do exército, mas ele lutou daquele crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E eles lutaram, e eles venceram, mataram todo o seu inimigo, porque o Senhor estava com eles. E eu quero dizer: o Senhor está contigo, o Senhor está no meio do seu povo, o Senhor se levanta em glória, e a unção que está sobre você é a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, o Espírito Santo está sobre o povo, o Espírito Santo está sobre a sua vida, para que você seja vencedor, para que você lute, para que você batalhe, para que você conquiste, para que você seja um vencedor. Então junte-se a esta oração e vamos falar com Deus. Ó poderoso Deus, maravilhoso, ó conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós nos levantamos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, talvez alguém pode estar fracassado, desanimado, talvez alguém já não tem mais forças, Senhor,
Talvez alguém, Senhor, já está como aqueles 600 que já choraram até perder as forças, Senhor. Mas, Senhor, talvez alguns já estão até revoltados. Por que que isso aconteceu? Por que que isso foi acontecer comigo? Mas, Senhor, assim como o Senhor, o Teu Espírito, a Tua promessa, assim, Senhor, como a Tua unção reanimou o rei Davi, porque Davi pensou: eu serei o rei, eu não posso perder, eu não posso falhar, não posso fracassar. O Senhor está dando apenas um teste para mim, por quê? Porque um dia eu vou governar o grande Israel do Senhor, e eu terei que enfrentar exércitos, guerras, pelejas, e terei que livrar o meu povo. Eu não estou como rei de Israel, mas o Senhor tem me colocado como rei deste povo, para zelar desse povo, para cuidar desse povo. Então, eu como líder, eu vou defendê-los, eu vou guardá-los, eu vou protegê-los, e eu vou restituir aquilo que o inimigo levou deles. Eu vou lutar, eu vou me desgastar, eu vou colocar a minha vida em favor dessas vidas que estão comigo, que o Senhor me deu, porque eu tenho sido o seu líder e elas têm me confiado em mim. Senhor, ajuda-me, ó Pai, ajuda-me, Senhor, a seguir e a alcançar o meu inimigo. Ó Senhor, fortaleça as minhas mãos para essa peleja e para essa guerra, e que eu possa alcançar os meus inimigos e possa destruí-los, e possa recuperar tudo que eles foram levados, que foi levado desses meus amigos. Ó meu Deus, para que eles possam ser abençoados. Ó Deus, assim como Davi clamou a Ti, Senhor, eu clamo a Ti em favor dessas vidas, não só desses que estão aqui comigo, mas aqueles que nos acompanham, Senhor, através da internet. Eu clamo a Ti, Senhor, em favor dessas vidas, ó Deus. Alcance-as, Senhor, com a Tua graça e a Tua misericórdia. E tudo aquilo, Senhor, que o inimigo, tudo aquilo, Senhor, que Satanás e o seu exército tem, Senhor, saqueado, tem, Senhor, feito grandes investidas. Meu Deus, nós queremos lutar contra este inimigo, queremos, Senhor, derrotar, e queremos, Senhor, oh meu Deus, devolver ao Teu povo, devolver, Senhor, a essas vidas, Senhor, tudo aquilo que foi levado. Restitui-lhes agora, Senhor. Traz saúde para aquele que está doente, aquele que está enfermo, aquele, Senhor, que está doente, aquele que, Senhor, não tem forças mais, Senhor, aquele, Senhor, que não pode ver, não pode andar, não pode falar, não pode enxergar. Visita agora, Senhor, cura os doentes, salva, Senhor, arranca, Senhor, esta enfermidade. Oh meu Deus, aqueles que estão, Senhor, caídos, fracos, aqueles que foram levados, Senhor, os seus pertences, pessoas que perderam, ó Deus, bens, propriedades. Oh meu Deus, restitui agora, Senhor, faz com que essa pessoa prospere e seja abençoada. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Meu Deus, como Davi, eu também quero entender, Pai, que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, porque assim o Senhor Jesus disse, que uma alma é valiosa demais, que uma vida é preciosa, que nós temos que parar guerras, nós temos que parar tudo aquilo que é interesse nosso, quando nós defrontarmos com uma alma que precisa, que necessita. Sem Davi saber, aquela alma, aquela vida, era a resposta de Deus para ele, e se o coração dele não pudesse parar para aquele homem, ele ia perder a única oportunidade dele chegar até aquele exército. Oh meu Deus, ensina-nos como o Teu filho Davi andou e viveu, para que nós possamos também vencer todas as emboscadas dos nossos inimigos,
Dá-nos forças e coragens para lutarmos como Davi lutou, Senhor, desde o crepúsculo até o entardecer do outro dia, Pai. Oh, meu Deus, queremos vencer, e depois que nós vencemos a nossa peleja, a nossa batalha, Senhor, nós queremos ser como Davi, não deixar, Senhor, oh meu Deus, que a nossa vitória, a nossa conquista suba da nossa cabeça, e a gente se sinta que é maior, que é melhor do que outros, porque Davi sentiu igualdade, mesmo os que não foram, mesmo os que não puderam ir, mas também são merecedores, são como nós, são homens como nós não somos melhores do que eles, e nem eles são mais inferiores do que nós. Mas quando o Espírito de Deus está sobre alguém, ele pode entender que existe uma igualdade. Nós somos todos iguais diante dos olhos do Senhor. Assim Davi via, a vida valia mais do que todo e todas as coisas. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora, e que esta unção, Pai, esta unção que veio no cenáculo, no dia de Pentecostes, venha sobre a tua igreja no dia de hoje, Senhor, trazendo, Senhor, um vento forte, impetuoso, e distribuindo, Senhor, labaredas e línguas de fogo sobre as nossas cabeças. Dá-nos poder, dá-nos autoridade, Senhor, como, Senhor, tu destes à tua igreja, a igreja dos apóstolos, porque aqueles que estavam do lado de fora perguntavam uns para os outros: o que significa isso? O que significa isso que está acontecendo lá dentro? E Pedro sai e disse isso. Vocês querem saber o que significa? É a resposta do Senhor Jesus. Ele prometeu que enviaria sobre nós o seu Espírito, e o Espírito chegou, está entre nós, está sobre nós. Oh Senhor, esta unção faz a diferença. A mesma unção que esteve sobre o teu filho Davi, esteja sobre nossas vidas hoje, Pai. Esteja sobre a sua igreja, esteja sobre aqueles que nos acompanham pela internet, nas suas casas, no seu trabalho, e dê a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanharam pela internet, os que vão acompanhar essa programação, que o Senhor possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. No nosso site www.ics.com.br você pode encontrar também mensagens anteriores, pregações anteriores, que pode abençoar e edificar a sua vida. Amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.